Oi, eu me chamo Vivian, sou do curso de Psicologia do Centro Universitário INTA. Juntamente com minhas duas colegas, nós vamos fazer uma junção de vídeo referente à nota da terceira P, da disciplina de Psicologia Social, da professora Bruna Clésia. E o nosso tema é a crise social a partir da relação capital-trabalho. A minha colega Eveline vai dar início ao trabalho, em seguida a Thaís vai ficar com o desenvolvimento e logo em seguida eu volto com a conclusão. No decorrer do século XX, o trabalho começou a ter novas formas, novas tecnologias, a criação, da concepção de trabalho, associando, os interesses econômicos, ideológicos, e políticos. O trabalho humano, ele tem diferentes formas de olhares, tanto social, econômico, coletivo, animal por sua natureza reflexiva, estratégica, enfim, diversas formas. Para Marx, o homem ele conseguia diferenciar a sua forma de trabalho, diferenciar a sua forma de trabalho humano com o trabalho animal, Então, para ele acreditava nisso. Então, diante disso, para o homem é muito difícil ele desassociar, o trabalho com a vida humana. Sempre os dois estão ligados, intercalados. O trabalho, ele nem sempre é visto como algo positivo, para o ser humano, diferentes olhares das pessoas, Ele às vezes é visto como um julgo, um castigo, como uma função instrumental, a serviço da sobrevivência do ser humano, levando assim o ser humano a trabalhar e não ter total demanda, assim, não dar o seu melhor naquele trabalho, Ou seja, só sobrevivendo, tá trabalhando somente por sobreviver e não por gostar. Então, para Marx, o trabalho deveria ser humanizador, Porque sobre o capitalismo é ao contrário. No caso, eles estão trabalhando não por gostar, mas para ter, E para acumular bens e muitas vezes não se identifica com o que está trabalhando. Então acaba se frustrando e não dando o seu melhor no trabalho, Então, para o Marx queria que o trabalhador ele realmente gostasse do que trabalhasse, que fosse humanizador, Então, assim, que para ele a empresa iria fluir melhor, para ele o trabalhador também iria fluir melhor, então tudo ia ser prazeroso diante disso. Então, para ele, assim, o que você gosta de trabalhar, para você vai fluir bem para a empresa, então tudo ia crescendo bem. Eu vou explanar um pouco aqui sobre as leis e direitos trabalhistas, como que isso se deu, a construção ao longo da história, E, enfim, eu não poderia deixar de mencionar a escravidão, Como o Brasil teve uma postura tardia em relação à escravidão, alguns desses direitos também chegaram mais tarde aqui. Teve toda uma luta e pouquíssimos direitos conquistados, mas a partir do momento em que o Getúlio entrou no poder, foi a partir daí que as coisas no Brasil foram mudando para a classe trabalhadora. Logo nos seus primeiros meses ele criou o Ministério do Trabalho, a Carteira de Trabalho, a Justiça do Trabalho, e assim garantindo o trabalhador, assegurando de alguma maneira constitucionalmente até hoje. Ainda no período do Getúlio, ele criou a CLT, que foi onde juntou todas as leis trabalhistas para assegurar o trabalhador, Foi uma grande conquista.
mas teve ainda o período da ditadura e que foi retirado alguns desses direitos nesse período, mas o movimento sindicalista conseguiu ter um destaque ainda mesmo com a opressão e conseguiu que as coisas melhorassem, pelo menos nessa época. Também teve o reajuste salarial, né? A limitação máxima de 44 horas de trabalho semanais, isso depois da Constituição de 88. Também teve outros benefícios, como a valorização do salário mínimo, que isso significa que através da lei de salário seria reajustado com a inflação mais o crescimento do país, né? Caso o país não crescesse, o trabalhador ainda assim receberia em cima da inflação. Também teve medidas recentes como a da Dilma, que mesmo depois da criação da CLT, depois de 70 ou mais 70 anos da criação da CLT, não protegia as empregadas domésticas. Então teve a extensão desses direitos das empregadas e também teve, por último, o que o Michel Temer propôs, né, a reforma trabalhista. Foram mexidos mais de 100 itens da reforma. Foram mexidos mais de 100 itens da reforma, que teve como um dos impactos a jornada diária, né, subindo de 8 para 12, e a redução do horário de almoço, enfim, dentre outras. A medida foi aprovada pela Câmara, foram retirados alguns diversos direitos que foram conquistados, mas é uma luta que ainda não está longe de acabar. Enfim, é isso. Eu vou falar sobre a relação capital e trabalho. O que é capitalismo e o que é trabalho? A capital vem do dinheiro, né? Entende-se que capital é dinheiro, e o trabalho entende-se que é do trabalhador. Primeiro, a capital e o trabalho estão unidos. Logo depois eles vão se separando, acabam se desentendendo, mas continuam trabalhando sustentando a si mesmo mutuamente. E como assim acabam se separando? O trabalhador chega em um momento que olha para a capital e vê o resultado, mas não reconhece. Há um estranhamento, e há também um estranhamento com a figura do burguês. Mesmo se estranhando, eles continuam se sustentando, pois o burguês precisa do trabalhador e o trabalhador precisa do burguês. Assim eles ficam se sustentando mutuamente. Mas logo em seguida o operário toma consciência de que o capitalista é o oposto dele. Ele é aquele que tira do trabalhador a sua força, tira a vantagem. O burguês é o que fica só na moleza e o trabalhador fica trabalhando para a vantagem do burguês, porque quem ganha mais é o burguês, né? E também o burguês vê o trabalhador como a negação de si mesmo, um alguém diferente, totalmente diferente, né? Mas o capital não vai continuar existindo sem o trabalho, né? Justamente o que eu falei, né? Que o burguês precisa do trabalhador, para que ele não vai, né? Ele precisa do trabalhador. E o trabalho também é simultaneamente ele próprio e o seu oposto, ou seja, a mercadoria. E a mercadoria nada mais é que a capital. Então, o trabalhador volta tudo sendo só o capital e é o capitalismo, né? A relação do homem com o trabalho, A relação do homem com o trabalho sofreu e ainda sofre muitas mudanças pela luta da igualdade, né? Mesmo que não tenha mudado muita coisa, mas a luta por a igualdade que assegura o trabalhador ainda continua, mas parece estar longe de acabar. Tendo em vista que para garantir a existência, né, do ser humano, logicamente a gente precisa de um trabalho para viver, né? E assim também existir como cidadão socialmente inserido na sociedade e que venha a gozar dos seus direitos. A partir disso, essa sempre foi uma relação de troca entre capital e trabalho,
chefe e trabalhador, mesmo que não tenha havido muita reciprocidade, né, muita igualdade na troca, porque o trabalhador é o que sofre mais, né? O chefe, que é o capital burguês, é o que sai com mais vantagem, porque ele que é o dono de tudo e ele não precisa de muito esforço. Às vezes tem esforço, né? Mas não precisa de muito esforço, porque quem precisa de esforço realmente é o trabalhador, que precisa se doar, que tem que aceitar tudo que o chefe mandar, porque ele precisa